E aí, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores do clube. Sabe que eu tô meio assim pra baixo? Fiquei vendo os comentários de vocês ontem, no vídeo de ontem, né? Que a gente falou sobre as desculpas, a choradeira, né? Ai, os guerreirinhos culpados. E eu senti também, por parte dos amigos aí, um desânimo, uma mistura de raiva com tristeza, né? Eu senti que a torcida, muitos que comentaram ontem, eu senti essa sensação, assim, tive essa sensação de que não sou só eu que tô com essa sensação de meio de raiva com tudo que aconteceu. Aí você começa a analisar o ano, mais um ano perdido, e amanhã tem clássico, a gente não merece isso, né, velho? Eu fiquei pensando, a torcida do São Paulo não merece, velho, passar por essas coisas, cara. A torcida do São Paulo já passou por muita coisa nos últimos 10, 12 anos aí, para passar mais uma vez por tanta dificuldade. Você vê, os times passam por dificuldades, mas a impressão que eu tenho é que entra na crise e sai logo. O São Paulo, a gente tá vivendo esse martírio aí há tanto tempo, né? Tanto problema que o torcedor do São Paulo tem que encarar. Quando você pensa que as coisas vão melhorar, quando você pensa que acontece tudo o mais do mesmo, né? Mas vamos em frente, nós vamos estar aqui. E muita gente falou, Barolo, olha, gosto muito do seu canal e tal, mas vou parar com São Paulo, só ano que vem. E eu vou falar pra você, viu, velho? Eu entendo essas pessoas, cara. Eu entendo essas pessoas. Eu sei que às vezes, como o futebol é importante pra muita gente, como é pra mim, e o São Paulo também é importante pra muita gente, como é pra mim, eu entendo o cansaço das pessoas. Não tem nada a ver com abandonar, ninguém vai abandonar nada, mas eu entendo, o cara vai dar uma refrescada na cabeça. Agora, são 11 jogos, o São Paulo tem 11 jogos pra disputar, menos de 1% de chance de ser campeão. Então, eu entendo o cansaço das pessoas. Eu vou continuar aqui, porque é o trabalho, é um trabalho que eu tenho, o compromisso que eu tenho aqui com vocês, e pra mim, vou ser sincero com vocês, pra mim, eu me sinto melhor continuando falando, cobrando, enchendo o saco, porque eu me sinto melhor, como torcedor, assim, eu me sinto melhor. Então talvez se eu ficasse, se eu tivesse a escolha de falar, só no ano que vem, talvez eu não fizesse isso, porque eu queria ficar aqui ainda espizinhando esses caras, enchendo o saco desses caras, para ver se alguma coisa muda. No vídeo de ontem falamos, né, falamos sobre a repercussão ainda da vergonha, uma vergonha não foi uma vergonha, mas a constatação que somos hoje um clube nota 6, e que time nota 6 não vai ganhar nada, vai ser só coadjuvante mesmo dos campeonatos, e uns amigos falando que sem perspectiva para o ano que vem, porque não vai contratar. Eu vou deixar o vídeo na janelinha, pra gente vai falar. Falamos da lesão do Michel Araújo, né, que teve lesão no ligamento, caiu no Triângulo das Bermudas lá, ninguém sabe quando volta. E demos a informação do julgamento, que não vai acontecer nada, porque o São Paulo não tem poder nenhum de bastidor, não vai acontecer coisa nenhuma. Eu vou deixar na janelinha aqui pra você, se você não conferiu. Eu vou lembrar no vídeo de hoje, eu vou lembrar pra falar pra vocês, tá na janelinha, assista aí caso você não tenha visto ontem. Lembrando, somos patrocinados pela KTO. Aliás, amanhã tem um jogo bacana pra gente fazer uma fezinha, né? O Atlético de Madrid, Real Madrid. É um jogo... Você viu que os torcedores do Atlético de Madrid estão combinando de máscara, para poder xingar o Vinícius Júnior, para cometer ato racista e não ser punido. Eu vi a propaganda deles na rede social, para nossa liberdade, para que a gente não seja punido por usar nossa liberdade para ser racista, né? Porque senão você vai pegar no pé do jogador, você não precisa de máscara, né? Como tem em todo estádio de futebol, que vai pegar no pé do rival. Mas é um jogo interessante. Lá no primeiro comentário fixado, você clica, você já faz a sua fezinha, com responsabilidade, maiores de 18 anos, adulto. Ninguém precisa mandar em você o que você tem que fazer, como é que você tem que usar o seu dinheiro. Ninguém precisa mandar, você manda. Sua consciência manda. E faça como eu, né? Para ficar rico nem pobre, para se divertir. Vocês viram que a família do goleiro Jean Caio, o Jean Caio, ele foi encontrado sem vida, né? Tirou a própria vida em fevereiro do ano passado lá em Itu. A família dele, segundo uma reportagem do jornalista Diego Garcia, está querendo uma indenização do São Paulo, porque ele jogou na base do São Paulo. Segundo esse jornalista, o Diego Garcia, a mãe desse menino, a Márcia Soares, entrou na justiça contra o São Paulo pedindo uma indenização de 500 mil por danos morais e para pagar o tratamento psicológico para superar o trauma da família pela morte do rapaz. A família alega que esse menino morou no centro de treinamento do São Paulo e teria sofrido todo tipo de maus tratos. Desde bullying até zoeira, zoava o menino porque ele tinha um cabelo um pouco diferente. Segundo consta na ação, né, esse goleiro deixou uma carta escrita à mão e explicando os fatos que levaram ele a ter essa atitude. O São Paulo disse que não vai comentar porque
tá em segredo de justiça, então o São Paulo não se manifesta. Mas eu lembro da morte desse rapaz aí, foi encontrado sem vida dentro de casa. Bom, vou contando as informações para vocês, tá? No vídeo de ontem a gente falou também sobre o Rafael. A torcida tá muito impaciente com o Rafael, dizendo que ele é um goleiro nota 6 mesmo, né? Que não é goleiro de milagres e tudo. E muitas críticas em relação aos pênaltis, né? Eu até recebi um meme, não sei se vocês receberam. Ele é uma figurinha dele pulando de um lado, do outro ele pulando do outro. Aí ele fala, né? O pai é o rei da queimada. Aí alguém fala pra ele, é futebol, não é queimada, que ele vai pro canto errado, né? Ele disputou 6 disputas, ele teve 6 disputas de pênalti pelo São Paulo, venceu 2 só. Só contra o Sport e só contra o Palmeiras. Perdeu pro Botafogo, perdeu pro Água Santa, perdeu pro Novo Horizontino e perdeu pro LDU. Em todas essas disputas de pênaltis, ele pegou pênalti do Gabriel Inocêncio, Luciano Juba, Murilo, Piquerez e do Luca. E nas eliminações pra LDU e pro Botafogo, ele nem viu a cor da bola, acho que ele não acertou um canto, né? E falando em pipocada, o São Paulo, eu lembro que a gente gravou um vídeo aqui comentando sobre, até o título do vídeo era esse, fase decisiva do São Paulo, momento do ano, decisiva, que era aquela sequência de jogos do Campeonato Brasileiro, as decisões nas Copas, né, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Sabe qual foi o aproveitamento do São Paulo nessa fase decisiva? 28%, velho. 28%. Nos últimos 7 jogos, 3 derrotas, 3 empates e só uma vitória contra o Cruzeiro, além de ser eliminado das 2 Copas, né? Só fez gol contra o Cruzeiro e contra o Internacional, que não adiantou nada o gol, e contra o Botafogo, que foi eliminado. Então o único gol que realmente valeu a pena foi contra o Cruzeiro, naquela vitória magra por 1-0 do time reserva. E a gente conversou também sobre reforços, né? Falamos que não é reforço, porque reforço, na minha cabeça, reforço é que vem para reforçar, não é? Reforço para vir no banco, para ficar no banco, e nem no banco ficar, para mim não é reforço. Para mim é contratação inexplicável. Para mim é burrada. Vamos chamar de burrada, vai. Para mim é um erro. Você contratar reforço para reforçar o time. Você contratar reforço para ser titular. Reforço para compor elenco, para ficar no banco de reservas. E às vezes para nem ficar no banco, para mim não é reforço. Foram 4 na janela, né? O Marcos Antônio, o Juan e o Santiago Long e o Jamal. Juntos, todos esses jogadores jogaram 720 minutos. E 93% desse tempo jogando com o time reserva ou time misto. O que mais jogou, os jogos importantes, né? Os jogos mais importantes foi o Marcos Antônio. 51 minutos na derrota para o Fluminense. E sabe quantos minutos ele jogou na Libertadores? 6 minutos contra o Nacional. Que é o melhorzinho, né? Pelo menos o que a gente viu aí, o melhorzinho é o Marcos Antônio. Contrata um jogador, janela, para reforçar para as Copas. Jogou 6 minutos pela Libertadores. E aí, contra o Cruzeiro, e antes do jogo das quartas de final da Libertadores, foi o único jogo que todo mundo entrou. O Juan jogou, o zagueiro, o Marcos Antônio jogou, e o Longo foram titulares, e o Jamal entrou no finalzinho do jogo. Ou seja, dinheiro jogado fora, mas não tem dinheiro, estamos nos organizando financeiramente. A dívida só aumenta e contrata esse tipo de jogador que não serve para nada, não serviu para nada. O São Paulo jogou dinheiro fora, porque era para na janela, era para reforçar para essa época do ano, né? Era para reforçar para as Copas, para decisão de Libertadores, decisão de Copa do Brasil. Tá aí, né? E aí vamos jogar fora do Morumbi, né? Não vamos jogar em casa. Vamos pegar o lado bom, que eu também gosto de pegar o lado bom. O lado bom é que jogando fora do Morumbi, o São Paulo, como mandante, o São Paulo nunca perdeu pro Corinthians. Fez um jogo em 1965 na Ilha do Retiro, ganhou por 1-0. Aí 30 anos depois, Corinthians e São Paulo jogaram em Goiânia, empataram em 2-2. E o último confronto de Corinthians e São Paulo fora do estado de São Paulo, tendo o São Paulo como mandante, foi em 2017. Lembra da Florida Cup com o Rogério Ceni e o Sidão pegou pênalti na final? E a gente saiu feliz da vida achando que tinha encontrado o substituto pro Rogério Ceni. Olha, por isso que eu falo que a gente não merece. Olha quanto tempo a gente sofre com goleiro, gente. Desde 2017 a gente sofre com o Sidão no gol. Desde 2015, né, que o Rogério Ceni aposentou. Mas eu lembrei. E aí, só que é o seguinte. São Paulo já tá refém da W Torre, né? Porque o blogueirinho falou que não, que os jogos importantes eles não iam abrir mão de jogar em casa. Tá, um jogo quase nada importante contra o Corinthians, abriram mão, vou jogar. E aí o São Paulo vai jogar fora de São Paulo até o dia 12 de novembro, porque vai ter show do Bruno Mars no estádio.
Então até 12 de novembro, nessa fase de nhaca, que precisa pelo menos classificar para a Libertadores, ficar entre os 4 primeiros, que eu acho que é obrigação, vai ter show do Bruno Mars. Então são 2 jogos como mandante, né? Corinthians e Vasco, e depois vai jogar 3 como visitante, Cuiabá, Criciúma e Bahia. Parabéns aos envolvidos aí. Nada contra a torcida São Paulina de Brasília, nada a ver, não pode jogar em qualquer lugar, não é isso. Mas no momento decisivo, no momento importante, eu acho que a força do estádio, se bem que também não tá tendo força nem. Esses caras aí não tem força. Time nota 6 não tem força em estádio nenhuma, gente. Isso aí também já virou meio balela, né? Já virou. Já não teve. Já não é muito mais isso não, né? De você falar, não, jogando em casa o São Paulo é imbatível. Imbatível, os cambal, né? Bom, amanhã, Mané Garrincha, 4 da tarde, a arbitragem vai ser do Rafael Rodrigo Klein, no VAR o Daniel Nobre Bins, são árbitros FIFA, transmissão pela TV Globo e Premiere, acho que a Globo vai passar para todo o país, tá? Então, fique ligado aí. A gente vai fazer o esquema de jogo, tá? Dia de jogo, 15 minutinhos antes do jogo começar a live do intervalo e vídeo depois do jogo. Em 2024, Corinthians e São Paulo já jogaram 2 vezes. Uma no Paulistão, que o São Paulo quebrou o tabu, 2-1 com o Carpini, e depois empate em 2-2, que, né, aqueles gols que o Rafael, que o Jandrei não pegou, e Itaquera também. O Corinthians, o Corinthians tá no melhor momento do Corinthians no ano, tá buscando a 4ª vitória seguida, e o Corinthians não venceu 4 vezes seguida ainda na temporada. Eles querem fechar o setembro perfeito, né, que eles estão com uma fase boa aí. Não ganhou nenhum clássico na temporada de 2024 do Corinthians. A última vitória do Corinthians no clássico foi há 14 meses. 25 de julho do ano passado, quando venceu o São Paulo por 2-1 na semifinal da Copa do Brasil, depois foi eliminado no jogo seguinte. De lá pra cá, o Corinthians jogou 9 clássicos, com 5 derrotas e 4 empates. Só pra você ter uma ideia, desde a última vez que o Corinthians venceu um clássico, né, contra o São Paulo, já teve 4 técnicos, Luxemburgo, Mano Menezes, Antônio Oliveira e agora o Ramon Dias, que nunca jogou contra o São Paulo comandando o Corinthians, né. O Corinthians é o primeiro time da zona de rebaixamento, tem 17º colocado, 28 pontos e 27 jogos, 6 vitórias, 10 empates e 11 derrotas, fez 26 gols, sofreu 27. O time... O Ramon Dias não tem nenhum problema de suspensão, nenhum problema de lesão, vai com a força máxima que ele puder, ainda vai ter o reforço do Ranieri, que se recuperou de uma lesão que ele se machucou contra o Botafogo, pode ser relacionado, e o Depay e o André Carrilho lá, eles devem começar no banco de reservas. Então, um time do Corinthians deve ser Hugo, Fagner, André Ramalho, Kaká, Matheus, Bidu, José Martins, Charles, Breno, Bidon, Rodrigo Garro, Romero e Yuri Alberto. O Corinthians fez um treino aberto, eu vi umas imagens e a torcida do Corinthians pedindo pro Fagner quebrar o Luciano. Fagner quebra o Luciano, Fagner quebra o Luciano. Eu não acredito que ele vai fazer isso, eu não acredito nisso. Mas só para você saber, eles fizeram o treino aberto mesmo, eu vi as publicações na internet e tudo. Bom, antes de falar do São Paulo, deixa eu dar um recadinho da GoCase para vocês, nossos parceiros que estão aqui. Você que quiser dar um presente legal pro seu marido, seu namorado, sua namorada, sua esposa, seu filho, seu pai, a GoCase oferece os produtos bacanas de excelente qualidade, não só as capinhas, as garrafinhas que você carrega nesse tempo seco pra caramba. É importante a gente ficar com uma garrafinha de água sempre na mão. Então você escolhe os produtos da GoCase, mas também não esquece de usar o cupom. Usando o cupom GOLBAROLO você tem os benefícios aí, você tem desconto, você não paga frete. E não é só para os produtos do São Paulo não, tá, gente? É para todos os produtos do site. Então se tem para todos os clubes também, se você precisa personalizar, colocar o nome. Nesse calorzão, uma garrafinha de água é uma dica, hein? Então confere lá, tá na descrição do vídeo, tem a minha garrafinha aqui, ela fica comigo aqui. Acabei de tomar água, só tá vazia já. Eu tô aqui o dia inteiro. Então aproveita, tá? Os produtos da GoCase. O São Paulo começa a rodada em 5º lugar, tem 44 pontos. 2 a mais que o Bahia e 1 atrás do Flamengo. Só que o Flamengo tem um jogo a menos. São 27 jogos do São Paulo, 5 empates, 13 vitórias, 5 empates e 9 derrotas, fez 35 gols e sofreu 29. Tem um aproveitamento de 54%. Falando em gol e falando em final da Copa do Brasil, lembra que a gente falou da história dos jogadores nota 6? Você sabia que o meia, Rato, Wellington Rato do São Paulo, não marca um gol desde a semifinal da Copa do Brasil? Aquele gol que ele fez, aquele golaço que ele fez na semifinal, no jogo de volta. Foi 1 ano já que o cara não faz gol. Ah, Barolo, mas ele é meia. É meia. Meia também faz gol. Ou é só o centroavante que faz gol?
Um ano sem fazer gol. Ah, mas ele deu assistência. Ele deu... de lá pra cá foram 60 jogos. 17 nessa temporada, 8 assistências. Ah, Manu, mas ele dá assistência. Você acha muito? Ou é pra um jogador nota 6? Dá 8 assistências em 60 jogos e não fazer nenhum gol. Um meia. Só tô usando como exemplo, pra confirmar só a nossa tese, que eu falo nossa, porque também se concordou comigo, que um time nota 6. Então a gente tem um meia... Nota que a arma secreta do time, que faz um ano que não faz um gol. Um ano que o cara não faz um gol. É isso. E aí, só vai ter a lesão do Michel Araújo, tirando os caras que estão na catatumba lá do Refis Plus, né? O Pablo Maio, o Arles, esses caras que a gente nem sabe se vão voltar a jogar um dia, a gente não tem noção, porque os caras não dão a cara a tapa pra se explicar, não tem coragem. Tem o Michel Araújo que tá com lesão no joelho. E pelo menos olhando, mais uma vez olhando pelo lado bom, vamos pensar o seguinte, gente. Acabou a desculpa de guerreirinhos cansadinhos. Acabou a desculpa, não tem mais. Nem que vai poupar, nem que vai evitar lesão. Estamos a projeção para evitar uma lesão, desconforto. Agora vai todo mundo, velho. Vai todo mundo. Já tiveram folga depois que foram eliminados, né? Como sempre tem folga para esquentar, esfriar a cabecinha dos guerreirinhos. Então, pelo menos isso, não tem mais desculpa. Mas eu tô imaginando, como é que tá o gramado lá do Mané Garrincha? Será que tá bom? Porque senão a desculpa vai ser o gramado. Como é que tá o clima em Brasília? Seco? Ah, então seco, não perdemos por causa do seco. Tá seco, a bola não rola. Não... Eu tô esperando qual vai ser a desculpa, porque esses caras são especialistas em dar desculpa quando as coisas dão errado. E eles usam cada vez mais desculpas porque as coisas sempre continuam dando errado. O que eu espero, sinceramente, porque assim, na minha concepção, é obrigação desses caras ficar no G4, gente. Ter postura digna no clássico, eu nem falo que é obrigação. Isso é coisa de homem. Tem que ser homem amanhã. Primeiro lugar, tem que ser homem. Para dar uma resposta para 22 milhões de torcedores. Que mais um ano vamos ficar na fila e mais um ano sem ganhar nada. Mais um ano perdido. Então tem que jogar como homem amanhã contra o Corinthians. Jogar com disposição, com o mesmo jeito que jogou contra o Botafogo no segundo tempo. Mesmo vocês sendo jogadores limitadíssimos em nota 6. Com o presidente nota 5 para baixo, um diretor de futebol que não tem nem nota, porque não é diretor de futebol, e essa diretoria incompetente aí. Pelo menos uma postura digna de homem, que vocês sejam homens amanhã para enfrentar o Corinthians. Mostrem dignidade, como vocês mostraram pelo menos no segundo tempo contra o Botafogo. E que não venham com desculpinha depois do jogo que o inferno astral, que o mapa de calor, que o Saturno tava não sei aonde. Joguem bola, joguem com dignidade, joguem honrando a camisa do São Paulo. E eu espero vocês amanhã, tá, gente? Obrigado, um ótimo sábado. Tô postando esse vídeo um pouquinho mais cedo, agora não são nem 4 horas. Vou postar antes das 5. Fiquem com Deus, um ótimo final de semana. A gente se encontra amanhã, então, antes do jogo. Vamos ver. Espero pelo menos dignidade desses caras. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Fique com Deus, forte abraço. Tchau.